Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais esse vídeo para o nosso canal e hoje explicando para vocês, dando uma base para que a pregação de vocês, a exposição, o ensino de vocês seja mais profundo. A língua grega te dá base para que você possa se aprofundar cada vez mais e mais no texto bíblico. A sua pregação vai ser mais voltada ao texto, pelo texto, pela interpretação do texto. A sua pregação ela vai ser mais profunda quando você utiliza a língua grega. A língua grega tem riquezas de detalhes para que a sua pregação se torne cada vez mais e mais profunda. Então, na palavra de Deus, na sacrossanta palavra de Deus, tem tanta riqueza de detalhe para você pregar. Você tem que fazer a sua própria mensagem, o seu próprio esboço, traduzir, fazer sua própria tradução também. É claro que você vai ter uma tradução convencional, no entanto, vou te explicar algumas coisas para que a sua mensagem se torne mais profunda. E aqui vamos utilizar a língua grega. Eu estou dizendo que a língua grega te ajuda a se aprofundar ou aprofundar o seu sermão. O seu sermão vai ser tão impactado de coisas de Deus, e aquelas pessoas que vão estar ali ouvindo vão se sentir maravilhados. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada. Primeiro detalhe que você deve fazer, primeira questão. Primeiro, o grego como ferramenta para pregação, isso aqui é o tema, nesse sentido. Toda pregação você vai escolher o texto bíblico. Você tem que escolher o texto bíblico. Escolhemos o texto bíblico. Aqui o texto grego é de Estéfano, tá? Texto Receptus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Lembrando que eu já li todo o capítulo, ou todo o contexto. Ok? Mas vamos só supor, pegamos só essa parte aqui para fazer a nossa mensagem. Na verdade, a Bíblia te dá até uma palavra para você trazer muitas coisas espirituais para a igreja, verdades absolutas de Deus para o nosso povo. Então, dar algo para a igreja comer de forma sólida, espiritualmente essa igreja é forte. Não é uma igreja inchada, mas é uma igreja forte. Então você que é pregador, você que é mestre, você que é doutor, você que está expondo a palavra de Deus nos quatro cantos da terra, o grego vai te ajudar perfeitamente. Por isso que entender grego ajuda na pregação, na arte da pregação, ou seja, dentro da homilética. Você pode ter retórica, oratória e eloquência, mas se você não tiver conhecimento do que está falando, as pessoas vão gritar, pular, mas vão sair dali vazias, espiritualmente falando. Porque a mensagem boa não é quando a pessoa pula e tudo mais. É quando essa mensagem ela transforma, ela promove uma reflexão na cabeça daquelas pessoas. Preste atenção na questão do grego. Aqui nós temos o texto grego. Eu não vou ler para vocês, tá? Deixa eu ler então aqui. Uk, oidati hotitosoma, rimonaos, toen remin hagio, pneumatos estin. Ru, echetetapoteu, caiu que este Helton. Versículo 18. Agorastete, gartimes, doxaste, doxasaste, de tontheon, enton somatihimin, himon, caento pneumatihimon, ratinais tinto teu. Isso aqui é uma leitura para vocês, tá bom? Mas o foco aqui não é a leitura, o foco aqui é a tradução. Essa tradução é mais um pouco literal. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes de Deus e não sois de vós mesmo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Isso aqui é uma tradução minha, tradução mais literal. Tá bom? Então essa é a tradução mais literal. E a gente extrai do texto grego, diretamente do texto grego, sem precisar de uma tradução alternativa. Lembrando que você vai ter que, na hora da pregação, ter uma tradução alternativa ou uma tradução majoritária para aquelas pessoas. Pode ser Almeida Revista Atualizada, pode ser Revista Corrigida. Tá? No entanto, esse texto aqui pertence ao texto Receptus, de Estéfano. Tá? Então aqui que começa a brincadeira. Se minha voz ficar um pouco longa, eu coloquei o microfone aqui mais no peito, mas preste atenção nisso aqui. O texto grego te ajuda. Essa partícula aqui, até aqui,
ela vai fazer uma pergunta. Aqui essa partícula, ela já vai te fazer, junto com o texto, ela vai trazer uma pergunta. Por isso que aqui é uma pergunta. Ó. Mas a pergunta de retórica. Essa pergunta é de retórica, tá, gente? Pergunta de retórica. Opa, deixa eu trocar aqui. Retórica. Essa pergunta de retórica, ela quer promover um tipo de reflexão. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tem de Deus e não sois de vós mesmos? Não sabeis? Uma pergunta que vai produzir a forma que você vai enfatizar isso aqui tem que ser grande. Tem que ser grande. Então a pergunta de retórica que vai fazer o povo refletir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O povo tem que refletir que o corpo, que é o templo do Espírito, que o Espírito é proveniente de Deus, o corpo é o templo do Espírito, que é proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Então, pergunta de retórica. A pessoa vai refletir, a pergunta de retórica pode ser sim ou não. Nesse caso aqui é sim. A pessoa pergunta para si mesmo. Ou pelo menos pega a pergunta e aplica a si mesmo. Sim! Então, automaticamente, o apóstolo Paulo fez isso para os primeiros leitores. Agora vamos analisar uma questão. Então, ponto, pergunta de retórica. Um outro ponto que podemos destacar, não sabeis é o que oidate, vocitosoma thymon naos. Não sabeis que sois templos de Deus, ou templos do Espírito Santo? Na verdade, essa expressão aqui, ó, o corpo soma, é templo do Espírito. Então, aqui, a ideia de o corpo é templo do Espírito. Espírito. E antes disso, eu tenho uma pergunta, claro, de retórica. Não sabeis? Eu vou colocar aqui uma pergunta. Não sabeis que o corpo é o templo do Espírito? Então eu tenho aqui uma pergunta de retórica. Na pergunta de retórica, vamos esmiuçar aqui. Não sabeis. Não sabeis o quê? Não sabeis. Ou seja, o contexto vai narrar que o apóstolo Paulo está falando de prostituição. Aquele que se une a uma prostituta, o crente que se une a uma prostituta, o crente que entrega o seu corpo para prostituição, se prostitui, porneia, ou seja, prostituição de diversas formas. Dentro da pergunta de retórica. Então, não sabeis? A pergunta é, não sabeis disso? Isso vai produzir uma reflexão. Mas é claro que eles sabem. Claro que eles sabem. Eles sabem que o corpo deve ser projetado para a glorificação do Senhor. E o texto vai construindo. Ele vai dizer que o corpo, olha agora aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. O corpo, eu vou colocar aqui em amarelo, é templo. O corpo é templo. Tá? O corpo é templo. Então, já vai trazer algo no corpo. Então, o corpo quer dizer... O meu corpo... Corpo, gente, se eu falar de corpo, o que é? O que é corpo? É onde eu me movimento. É onde que eu faço as minhas refeições. É onde que eu converso. É onde que eu me expresso. O corpo é composto de quê? Um corpo é composto de quê? De mãos, dedos, braço, perna. Então, esse é o corpo. O que é templo? Só a mão? Não. Então, aqui já está dizendo que o corpo, no sentido do corpo inteiro, gente. Inteiro. Então, se falamos de corpo, falando de corpo inteiro.
É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não precisa colocar a palavra inteiro, porque o corpo é corpo inteiro, que vai da cabeça até as unhas do pé. Ok? Tudo. Tudo que envolve corpo. Então, braços, mãos, boca, olhos, cabelo, perna, todos os membros do corpo pertencem a Deus, tanto internamente quanto externamente. Aqui já vai florescer a mensagem de vocês. Agora eu quero saber se vocês vão, de fato, ser corajosos para pregar esse tipo de mensagem aqui. Tá? Porque se o contexto fala de prostituição, tem gente usando o corpo para prostituição aqui na igreja de Corinto. Sim, sim, sim. Porque você está escrevendo uma carta porque está acontecendo o que está acontecendo lá, gente, pelo amor de Deus. Então esse corpo aí, mãos, pés, cabeça, tudo, até as unhas do pé, ele forma o quê? Um templo. Então agora você tem aqui o templo. Templo. Olha como é espetacular. Aqui o primeiro é o tossoma. Tossoma, o corpo. Corpo vosso. Ou seja, o vosso corpo. Vou colocar aqui. Tossoma rimon, corpo vosso. O que que ele é? Ele é o quê? Naos. Naos. Ele é um templo. Isso aqui numa mensagem dá várias horas. Então, tossoma rimon, no corpo vosso, é da cabeça do cabelo até a unha dos pés. Tudo. Ele é comparado ao quê? Ele é o quê? Olha, o verbo ser está aí. Ele é comparado, não. Aqui é o verbo diz que ele é literalmente o templo. Templo. E a pergunta que não quer calar: o que faz um templo? Um templo faz o quê? O que o templo faz? Primeiro, templo adora. Adora. Na adoração você tem que louvor. Louvor. O templo também é santo. Só aqui nessa palavrinha, naos. O que o templo faz? Ele adora. Ele presta louvores. O templo é santo. Então essas três características aqui, vamos colocar assim, tem que ter no templo que é o corpo. O templo adora de dia, de tarde, de noite, não tem hora. Adoração produz louvor. E também o templo ele é santo, ele é separado. Ele não tem promiscuidade dentro dele. Não era para ter, não é para ter. Ele não deve ter nada daquilo que manche. Nada daquilo que manche. Porque se é templo, é uma coisa que eu estou prestando serviço a alguém dentro dele. Então, na mensagem que vocês vão falar, isso aqui eu estou ensinando como é que o grego vai ajudar vocês a se aprofundarem cada vez mais e mais. Tá? Mais e mais. Nesse sentido. Agora, uma outra questão aqui que o grego vai te ajudar. Naos. Qual é a diferença de naos, que eu vou colocar aqui, gente, para hieron? Hieron. Vou colocar aqui hieron. Vou colocar a acentuação. Qual a diferença de naos? Aqui tá chovendo, tá, gente? Se eu escutar barulho de chuva, não se preocupe, tá bom? Então, qual é a diferença? Na mensagem, você pode ressaltar a diferença de naos e hieron. Sabe qual é a diferença? Hieron, ele se refere ao todo do templo. Sabia disso? Hieron se refere ao todo do templo, todo. Tá? Pátio. Se refere ao todo do templo. Tá? Ao todo do templo. Hieron, ao todo do templo. Pátio,
tudo. Algo externamente tudo. É como se alguém visse o templo de longe. Templo ali. Agora, eu pergunto de vocês, e Naós? Se refere ao quê? Naós se refere ao que está internamente no templo. Alguma coisa interna. Tá? Se refere ao que está internamente no templo. Então ele se refere àquilo que está dentro. Só nessa ideiazinha de Naós, que é o que está no texto, gente. O texto que expressa aqui, ó. O teu corpo é o templo. É templo? Esse templo aqui não é hieron, templo de forma externa, necessariamente. É aquilo que está mais dentro. Dentro. Tá? Dentro do templo. Algo específico dentro do templo. Quando a gente fala hieron, templo, de forma geral. Naós é um objeto dentro do templo. Alguma coisa lá. No caso do templo de Jerusalém, é uma referência interna. Alguma coisa interna do templo. Tá? Então aqui você já vai trazer algo interessante. Naós vem do verbo naiô. O verbo naiô, Naós, vem do verbo. Vou colocar aqui, só trocar o teclado, tem que ficar trocando o teclado direto para vocês, tá? Naiô. Cadê aqui? Naiô. Naiô. Perfeito. E o verbo naiô quer dizer o verbo, também é um dos verbos para morar, habitar, no sentido interno. Estar dentro de alguma coisa. Tá? Então, o verbo naós vem do verbo, o substantivo naós vem de naiô. Quer dizer morar, habitar, no sentido de morar internamente, estar dentro. Então, templo já vai apontar para aquilo que está dentro, nesse sentido. É interessante o templo, né? É interessante a ideia. Templo como um todo, mãos, pés, cabeça e tudo mais. E agora ele vai apontar a diferença entre hieron e naós. Templo, aquilo que está dentro. Ele já é sagrado. E ele está apontando aquilo que está internamente ligado a você. O corpo é o templo do Espírito Santo. É algo muito sagrado. Muito sagrado. É dedicado ao naós. Naós é o local mais sagrado do templo. É algo interno. É algo interno. De quem, gente? De quem? Aí nós lemos aqui, ó. Naós, Hagio, Pneumatestim. Vou colocar aqui do lado uma outra característica da mensagem que o grego te dá. Eu vou pegar o artigo dele, tá? Ele deslocou o artigo, mas aqui preste atenção que nós vamos se referir. Tu hagio pneumatessim, do Espírito Santo é. Ou seja, o corpo é o templo do Espírito. É o templo do Espírito. Tá? O verbo estim está deslocado também porque pega uma frase inteira. Naós. Naós, na verdade, tosoma rimon. Naós. Tu hagio pneumatessim. Corpo é templo do Espírito Santo. A tradução ela vai te ajudar
caso você precise de alguma... Ó, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós. Mas aqui a gente está destrinchando aqui, ó. A quem pertence o corpo? Aqui está no caso genitivo. No caso genitivo. E o caso genitivo, ele vai indicar o quê? Algo que pertence. Pertence. Então, se pertence, pertence a alguém. Então, o corpo, que é o templo, algo mais sagrado, internamente falando, pertence a alguém. Pertence ao Hagio Pneumatos. Hagio Pneumatos. Então, a mensagem ela vai estar invólucro neste sentido. Mostrar aqui naos, a diferença de naos para hieron. Naos, internamente, algo interno, o corpo é. Algo, o que é interno? Algo mais sagrado que podemos falar é o corpo, do cabelo à planta, dos pés até a unha. É algo sagrado, por isso que ele vai jogar isso para internamente, algo bem, bem sagrado dentro do templo. E pertence a alguém. Então, o nosso corpo, aqui se formos construir mensagem, a mensagem é uma mensagem de santidade. A mensagem está nos levando, de Paulo, a compreender que o nosso corpo não é para prostituição. O nosso corpo é algo muito mais sagrado, internamente falando. Nós, vem do verbo morar, habitar. No sentido interno, no sentido mais sagrado. Quando falamos internamente, é algo mais sagrado possível. É o nosso corpo. É muito sagrado. Então, aquilo que vamos fazer com o corpo, vamos responder também. Porque o corpo, ele é algo que não nos pertence. Aqui diz que esse corpo, que é o templo onde habita quem? O Espírito Santo. Professor, aqui está escrito, cadê o verbo habitar? Não é o verbo habitar, não está aqui o verbo habitar, na verdade, mas aqui, ó, preste atenção nessa partícula aqui, ó. En remin. En remin já vai indicar algo dentro. Agora sim, eu tenho algo que vai estar dentro do dentro. En remin é dativo de esfera. O que é dativo de esfera? Indica algo interno. Interno. Ele pertence ao Espírito Santo. En remin. Em vós. Em vós. Em, dentro de vós. Então, o Espírito Santo, ele está dentro de vós. Toda essa construção que nós temos é algo imprescindível para uma poderosa mensagem de Deus. Viu que o texto grego ele vai te dando todo um arcabouço de conhecimento para que vocês possam se aprofundar, entregar algo bíblico para as pessoas? E você está interpretando o texto. Por isso que o grego te ajuda a jogar luz no seu sermão, a falar verdades. Não adianta falar, Pai dos Senhores, irmãos, você vai estar numa corrida de cavalo. Não, você não está numa corrida de cavalo, você está aqui para expor, é um pregador. Pregador. É o que vai expor a palavra. Tem que ter conhecimento, destrinchar o texto, desmontar e montar o texto. Genitivo. Genitivo aqui é o genitivo de posse. Por que posse? Que pertence a alguém. Então quer dizer que o meu corpo não é meu. Ele pertence a alguém. E vou prestar conta disso. Aquilo que eu fizer por meio do corpo, eu vou prestar conta. Por isso
que devemos prestar muita atenção na mensagem que está sendo proferida por Paulo. Aqui é a mensagem proferida por Paulo. A questão, muitas das vezes, é se vamos pregar esse tipo de mensagem. Uma mensagem que não dá dinheiro, pode ser. Mas é uma mensagem profunda que tem um texto. Então, estou esmiuçando o texto para você, como é que o grego pode nos ajudar. E aqui eu já tenho, ele habita como? O verbo habitar não está aí, mas só essa expressão indica que ele habita internamente. Interno. Pertence ao Espírito, por quê? Porque o corpo, como é templo, o Espírito Santo habita dentro desse templo. Assim como no Antigo Testamento existia o templo de Iavé, porque Iavé habitava no templo. Essa é a ideia, que se faz uma casa para Deus, se faz um tabernáculo para Deus, se faz um templo para Deus, é que Deus está no meio do seu povo. Indica que Deus quer estar no meio do seu povo. Por isso, o templo tem essa característica. No caso aqui de Paulo, se refere ao seu corpo. Deus quer estar em você, quer fazer parte da sua vida, quer fazer parte dos seus projetos. Por isso aqui diz que o Espírito Santo que habita, que é Deus, ele é chamado de esfera, ele está dentro de você, quer participar da tua vida, quer que você o cultue, agradeça, busque a ele em oração, em jejum, porque o templo é sagrado. Poderia esmiuçar muita coisa aqui, mas vamos embora. Só algumas coisinhas aqui, ó. Vamos pegar o texto. Reuke oideti rotitosoma remol naos tu remin hagiopneumatos estin. Aí vem, ó. O qual ekete tendes apoteu da parte de Deus. Aqui vai nos dizer, o pronome relativo vai apontar, esse pronome relativo aqui, que eu vou grifar aqui, ele aponta para o Espírito Santo, tá? Espírito Santo. Ele aponta para o Espírito Santo. Esta oração aqui, gente, é uma oração relativa. Relativa. A gente chama em língua portuguesa explicativa. Mas no grego ela é apositiva. Ela é chamada de apositiva, que é a mesma coisa de explicativa, tá? Ela explica a procedência do Espírito Santo. Ó, o qual tendes da parte de Deus. Ou seja, indica a procedência desse Espírito. E a procedência é divina. Isto é, de Deus. Então o Espírito, aqui é forte, tá, gente? O Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. Essa mensagem de Paulo é uma das mensagens mais profundas que temos. Que no Antigo Testamento, o tabernáculo de Deus, Deus aparecia, se apresentava. Tá? E Deus é Espírito, se apresentava ali. Hoje, na época da graça, ele habita em nós. E esse Espírito, ele é divino, que está em mim, está em você. Está dentro de nós. Como essa dimensão procede? Ninguém sabe. Por quê? Porque é um dativo de esfera. Essa esfera é tremendamente espiritual, que envolve o nosso corpo. Essa esfera é uma esfera divina, que envolve todo aquele que aceitou Jesus e recebeu o seu Espírito. A mensagem de vocês é uma mensagem que vai se transformar, em grego, ela vai ser muito mais profunda.
muito mais bíblica do que você pensa. Porque você está destrinchando. Aqui o verbo errete, que é o verbo erro, eu tenho. O verbo errete é o verbo ter. Eu tenho algo da parte de Deus. Eu tenho algo da parte de Deus. Aí o verbo ter, eu tenho. Então tenho algo que é divino dentro de mim. E é o Espírito Santo. Por que dentro de mim? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Onde eu adoro, onde eu busco. E o que eu tenho dentro de mim é totalmente metafísico, espiritual, esférico. Então, essa mensagem vai dizer que cada crente, do mais humilde que for, o mais humilde que for, o que não tem um prato de comida na sua mesa, ele tem algo dentro dele da parte de Deus. Dentro dele, da parte de Deus. Então isso aqui é importante. Porque você pode não ter uma casa, pode não ter um carro, pode não ter uma boa empresa que gere muito lucros, mas ao você ter aceitado Jesus, você ganha algo esplêndido, algo divino dentro de você. E isso aqui o dinheiro não compra. Isso aqui é mais importante do que qualquer outra coisa. É ter o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito divino, o Espírito de Deus, o Espírito que clama, Abba, Pai. É o Espírito Santo. É o Pneuma Hagios. O Espírito Santo. Ele é santo, então, portanto, o templo tem que ter santo também. Tem que ser santo. Tá? Procedência é divina, por isso que o pronome relativo está aqui e vai estar no caso apó. Olha, pessoal, apó. Aqui, ó, que eu vou mudar isso aqui. O apó indica procedência, que vem a partir de quem? De Deus. Ele procede de Deus e vai até o teu encontro. Ele procede de Deus e está dentro de nós totalmente, isso é totalmente espiritual. Isso a ciência não pode explicar. Somente quem vive a experiência do Espírito Santo internamente pode dizer se isso é bom ou não. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está falando essas verdades de cada um de nós. Mas a cereja do bolo não está aí não, tá, gente? Calma aí. O pau vai cantar já já. O texto ele vai se construindo. Outro texto aqui. E não sois o caiuque este realton, e não sois de vós mesmos. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Não sois de vós mesmos. Eita, Jesus da glória. É. Então, o meu corpo agora, o meu corpo, não sois, vós não sois de vós mesmos. Ou seja, aqui é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo, ele aponta para a própria pessoa. A ação vai e volta. O estado é linear. Tá? Ou seja, o verbo aqui não sois, esse é um verbo, não, aqui está dizendo que não, está negando. Ó. Qualquer tipo de dizer que o corpo é de alguém, não. Aqui não sois de vós mesmos, ou seja, aqui quer dizer, esse pronome reflexivo quer dizer o seguinte, eu não tenho um corpo meu. O corpo não pertence a mim, pertence a alguém. Está mais do que dito aqui. Então foi emprestado. Vamos colocar assim, né? Então o corpo não é meu, o corpo é de alguém. Por isso refaz aqui, ó. Não sois de vós mesmo. Porque, ou seja, o corpo, que é o templo do Espírito, não sois de vós mesmos. Não, é de alguém. Perfeito? Perfeito. E aqui o advérbio está aqui, ó. Uk. Não, tá negando. Não,
Ou seja, você não se governa. Você não tem um corpo. Você não tem um templo. Ou melhor dizendo, o templo não pertence a você. Ou melhor dizendo, o templo, o corpo, não é seu. Não, 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 não. Significa o quê? Significa que não podemos fazer o que quisermos com o corpo, pois não é nosso. Tá aqui. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está dizendo. O corpo não é de vocês. Por isso que o advérbio está aqui. Não. Advérbio de negação, está negando. Então, se não é meu corpo, e o pronome está reflexivo, meu corpo, eu, significa que eu não mando na minha vida. Eu não mando no meu corpo. Então eu não vou fazer nada que desagrade ao dono do corpo, porque o corpo não é meu. O corpo não é meu. Então eu tenho que fazer tudo que o dono do corpo quer. Aí aqui dá para arregaçar tudo. E vou explicar para vocês, aqui, ó. Isso aqui é só para questão de reflexão. Se o corpo não é meu, se o corpo não é de vós mesmos, e o corpo pertence ao Espírito Santo que vem de Deus, significa que também que eu não posso fazer, que não podemos fazer o que quisermos com esse corpo, pois não é nosso? A pergunta que não quer calar. O nosso corte de cabelo, será que incomoda a Deus? Colocar um brinco, o homem colocar um brinco na orelha, no corpo, no templo de Deus, endereçar com um brinco no templo de Deus, será que Deus não vai se incomodar? Tatuar o corpo, mesmo com o nome de Jesus, será que colocar essas parafernálias no corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus se agrada disso? Alguém pode dizer, sim, Deus se agrada. Agora, qual é o fundamento que Deus se agrada? Me dá aí. O Espírito Santo falou com você para você fazer isso? Usar determinada cor ou determinado esmalte na unha, uma roupa de uma mulher ou de um homem também? Endereçar o corpo, pintar o corpo, será que o Espírito Santo se agrada disso? Se o corpo não é meu, então eu tenho que fazer a vontade do dono do corpo, sim ou não? Isso é lógico. Isso é lógico. Então, será que a mulher andando de qualquer forma na igreja e também na rua, no shopping, onde os homens montam seus olhares, será que ela está glorificando a Deus? Falando mulher no sentido de crente, tá? Está glorificando a Deus pelo seu corpo ou está fazendo os outros a pecar pelo seu corpo? Então até aqui está dizendo que o corpo não pertence a nós, tanto o homem quanto a mulher. Será que quando vamos à academia é para nos tornar musculosos, para atrair olhares? Ou para a nossa saúde? E na academia, será que para melhorar a nossa saúde é uma coisa? Mas e na academia para trazer aquele corpo que é templo do Espírito Santo de forma musculosa, para atrair olhares, tanto de homens quanto de mulheres? Seja homem ou seja mulher, será que isso de fato Deus é isso? Usar uma roupa curta que venha chamar a atenção, definir o corpo, estou falando agora de mulher, tanto de homem também, sentido? Para atrair as pessoas, será que o Espírito Santo, que é o dono do corpo, vai gostar? Gente, tem coisas que o texto ele vai arrancar o nosso couro. Vamos voltar mais aqui, o que tem? Terminamos o versículo 18, vamos para o versículo 19. 19. Esse aqui é o versículo 20, não é o 18, isso aqui é o 20. Vamos para o versículo 20. Agorastete, gartime.
Opa, essa frase aqui, frase top das galáxias. Vai dizer assim, agora cigar. Aqui, ó, é uma explicação, tá? Isso aqui é uma explicação. Não sois de vós mesmos, pois, porque agoraste. Está na voz passiva, que vem de agorazo. Agorazo é a partícula dele aqui. Vem daqui, ó. Essa partícula vem de agorá. Agorá. Agorá quer dizer uma reunião, gente. Agorá quer dizer uma reunião. Num mercado. Vamos colocar assim. Já estou pegando. Agora, uma reunião no mercado. O que acontece no mercado, gente? Não é uma reunião de pregar a palavra. No mercado acontece alguma coisa de compra. Compra. Uma reunião de compra. Então, agora, por isso que a tradução é forte comprado. Está na voz passiva. A voz passiva diz que... Aqui está na voz passiva, tá, gente? Voz passiva. Essa partícula aqui, que eu vou anotar, está na voz passiva. Indica que o sujeito sofreu ou desfrutou de uma ação do agente. Então, essa partícula ajuda você a entender que alguém foi comprado. No caso aqui, a igreja foi comprada no mercado. Observe que... Por que a ideia é comprar? Porque a ideia de agorá, que egorastete, foste comprado como a ideia de alguém que vai ao mercado e ali escolhe um produto e compra. Aquele produto está à venda. Aquele produto está à venda. Então, a comparação de que fomos comprado indica que nós éramos um produto. Que estava sendo vendido no mercado. Estava sendo vendido no mercado. Ou seja, nossa vida era um produto. E olha só o texto. Pois foste comprada. Voz passiva, sofri uma ação. Não foi eu que cheguei lá assim, eu quero que tu me compre. Não. Você está na posição passiva. Significa que volição você não fez nada. De volição não fez nada. Foi ele que te escolheu. Ele que te comprou. Ele que te resgatou. Você não se resgatou, você não se comprou. Volição não está em jogo aqui. A voz passiva indica que a volição não está em jogo. A voz passiva indica que alguém fez algo e nos tirou de uma certa condição. Estávamos no mercado à venda. Éramos produtos e alguém nos tirou. Quem é esse alguém que nos comprou? Nós sabemos que o agente da passiva é Jesus. Então Jesus nos comprou. Tá? Nos comprou. Agora, nos comprou como? Olha aqui, ó, Timé. Opa, Timé. Timé aqui, gente, vem de Timao. Timao mai.
timor, timas, timar, timoma, timato, timosim, vem do verbo honra. Vem do verbo honra. E aqui, essa palavrinha está no caso genitivo. E o genitivo de timé indica genitivo de preço, tá, gente? Preço ou valor, sabia disso? Isso aqui é um genitivo de preço. Timé vai dar uma ideia de preço. Timé indica genitivo de preço ou valor. Então fomos comprados por preço, por um valor. Timés, algo que tem valor. Timés aponta para algo que tem valor. E o que é algo que tem valor, na verdade? Que é algo de muito valor. Muitos colocam que foi o sangue de Jesus que foi derramado, a vida de Jesus. Exatamente. Então o sujeito está sofrendo uma ação de alguém que vai até o mercado e compra aquele produto por um valor alto. E o valor foi uma vida de uma pessoa que morreu. Então, se alguém comprou a gente não é de nós mesmos, nosso corpo não é de nós. Agora que fala de nós fomos comprados, envolve toda a nossa vida. Agora não envolve só o corpo em si, mas envolve o corpo, a alma e o espírito. Envolve os braços, as pernas, toda a vida. Temes, um preço honroso, que vem do verbo timor, honra, valor. Um valor mesmo, valor da vida de Jesus Cristo aqui. Então é um valor altíssimo, gente. Altíssimo. Altíssimo. Além daquilo que nós podemos imaginar. Nós não temos nem a capacidade de medir o valor da compra. Nós não temos a capacidade de medir. Não temos. Então, aqui já está dizendo algo maravilhoso. Vamos pegar ainda o texto. Estou falando que o texto grego nos ajuda. Agoraste gartimin. Foste comprado porque foste comprado por preço. Doxaste, agora vem, ó. Doxaste de tonteon. Entussomati rimon. E aqui eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Lembrando que o texto grego te dá muita questão aqui, ó. Olha só de riquezas de detalhes que nós temos. Riquezas de detalhe. O verbo doxaste, que é o verbo glorificar, gente. O verbo doxaste vem de doxadzo. Vem do verbo doxadzo. Doxadzo. Que é o verbo que indica glorificar, exaltar. Glorificação, né? Glorificação. Então, aqui indica que devemos glorificar. Verbo indica ação. Ação de glorificar. Ou seja, devemos agir glorificando, falar, expressar, dizer que ele é rei dos reis, senhor dos senhores, glorificar de dia, glorificar de noite, indo para a igreja glorificando, louvando, engrandecendo o seu nome. Isto é glorificação. Glorifique a quem, gente? Olha o objeto direto aqui. Glorifique a Deus, gente. Dê glórias a Ele, honra, louvor.
adoração. Então só nos resta aqui glorificar Ele. Glorifique. Glorifique. Se nós estamos aqui é para glorificar. Se nós somos comprados é para glorificar. Se nós vamos para a igreja é para glorificar. A nossa vida é uma vida de louvor a Deus. Porque ela foi comprada. Ela foi resgatada. E aqui aponta para o nosso corpo, a nossa vida. A sua vida não é para estar em prostituição, não. A nossa vida não é para estar em mazelas, não. A nossa vida não é para produzir desejo nas outras pessoas, não. Com o nosso corpo, não. É para glorificar a Deus. Doxaster de ton theon. Doxa tu Theou, doxa tu Patri, doxa tu pneumati. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Então, tudo nós devemos fazer em relação a Deus é glorificar. Voltamos aqui. Então, doxat seton theon. Agora, eita Jesus. Agora aqui é forte, gente. Glorificar a Deus. Entisomati rimon. No vosso corpo. Opa! Glorificar a Deus no vosso corpo. Que mais agora? Olha, a conjunção vai ligar agora, vai acrescentar. E também no vosso espírito. Glorificar a Deus no corpo e agora no espírito. Olha a dimensão que devemos fazer essa glorificação. No corpo e no espírito, glorificar a Deus. Ou seja, o nosso corpo e espírito devem dar honra e glórias a Deus. A Deus. O que quer dizer isso? Prostituição não faz parte da nossa vida, porque prostituição não é o assunto de Paulo. Não glorifica a Deus. Se unir com uma prostituta não glorifica a Deus, é o que Paulo está falando. Tá? Masturbação também é pecado, gente. Masturbação de qualquer nível é pecado, não glorifica a Deus. Assistir pornografia não glorifica a Deus. Tá? Casal a três não glorifica a Deus. Homossexualismo não glorifica a Deus. Lesbianismo não glorifica a Deus. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo casamento cristão não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus, então fica com a sua esposa. Glorifica a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Olha a questão da separação. Separação não glorifica a Deus. Então, o que Paulo está tratando aqui, nessa mensagem de Paulo para esta igreja, é uma mensagem profunda. De fato, é uma mensagem pesada. É uma mensagem que ninguém vai pregar no púlpito. É raro um pregador que prega essa mensagem. Por quê? Porque como ele depende do dinheiro dos outros, ele acha que os outros, os pastores, é que vão dar o dinheiro para ele, a oferta, se ele pegar uma mensagem para ele. Não. A gente não está aqui para medir a oferta de ninguém. E a gente não está aqui para pregar aquilo que os outros querem ouvir. Mas aquilo que precisa ser ouvido, direcionado pelo Espírito Santo. Nós só nesses detalhes aqui da língua grega aqui, gente, acabou-se o papo. Acabou-se o papo. Só nesses detalhes. Glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Aí termina a pregação de Paulo. Hatina instinto teu. Hatina instinto teu. Hatina, os quais, aqui tá a tradução, tá, gente? A tradução, os quais são de Deus. Ou seja, tanto o corpo e o espírito aqui são entidades separadas, tá, gente?
não são a mesma coisa. E espírito aqui não é fôlego, tá? Não é fôlego. Não é pinoé. Pinoé é fôlego, respiração não é. Vem do verbo pinel. Pinoé é fôlego, respiração. No grego não. Pneuma aqui, contrapondo o corpo. Então, o corpo é formado também de espírito. Tá aqui, ó. Espírito. Glorifique a Deus no corpo e também glorifique no espírito. Se aqui fosse, por exemplo, vento ou respiração, como é que eu vou glorificar a Deus na respiração, gente? Se não existe isso. Então, dentro de mim, eu tenho um corpo, e dentro de mim eu tenho a minha alma, o meu espírito. E ainda mais, dentro de mim habita o Espírito de Deus. Então, os quais são de Deus. Quem é de Deus? Agora sim que vai colocar. Ó. Tanto o corpo quanto o espírito pertencem a Deus. E aqui aqui eu termino no versículo 20. Tanto o corpo quanto o espírito pertence a Deus. Esta é a mensagem de Paulo que o grego utiliza. A gente poderia destrinchar muito mais coisas em 2 versículos. Quanto tempo eu estou com vocês aqui? Quanto tempo? Estou já com bastante tempo com vocês aqui. Então, neste momento, uma mensagem que vem aprofundar, jogar luz cada vez mais e mais, né? Se aprofundar cada vez mais e mais no texto bíblico, sendo aflorada e tendo a luz da língua grega. Mas é claro que você não vai falar em grego, você só vai colocar o que está no texto. Não precisa ler grego no púlpito, a não ser uma breve frase, ressaltar como tem a palavra, aí sim, pode fazer à vontade isso. Ok? Tornar mais didático para o povo te entender. Mas essa é a mensagem do texto, gente. Essa é a mensagem do texto. Observe que a autoridade está no texto, a autoridade não está no pregador. O pregador é um porta-voz. Um porta-voz, ele é um angelos, ele é o mensageiro. Ele é o angelos tu teu, ele é o mensageiro de Deus. Angelo tu Cristo, mensageiro de Cristo. Ele é o mensageiro. O que o apóstolo Paulo está falando nessa mensagem é sobre prostituição. E vários detalhes que ele dá. Aprendemos hoje que o corpo ali, que é comparado a um templo, aquilo que é mais sagrado internamente do templo. Aquilo que é mais sagrado internamente, não é nada externamente. É interno, então o corpo é o templo. O templo onde o Espírito habita, o Espírito Santo habita dentro de nós. En remin, em nós, em vós, quer dizer. En remin foi en remin, em vós, en remin, em nós. Tanto faz, en remin, em nós ou em vós, ele habita dentro de nós. E o Espírito Santo procede de quem? Apoteu, ele é da parte de Deus, algo santo, algo sagrado. Tudo isso que a gente está trabalhando aí, quando depois aumenta-se a palavra pneuma, palavra espírito em relação ao corpo. O corpo e o espírito agora são de Deus. Glorificar a Deus. E o texto também foi: fomos comprados, voz passiva. Foste comprado por preço valioso. Então ninguém é de nós, alguém comprou a gente. Então, se eu fui comprado, eu não me domino mais. Quem me domina é aquele. Eu não faço o que a natureza humana faz, porque ele é o nosso Deus. Então, isso sim é uma mensagem de reflexão. Essa mensagem que o grego traz para você é uma mensagem de reflexão. É muito mais profundo do que qualquer tipo de mensagem que você, tanto o grego quanto o hebraico, te dá elementos, base para você aprofundar. Uma palavra, tu vê que uma palavra já agoradzo, reunir, reunião num mercado,
Por quê? Porque a ideia é de compra. Alguém está comprando. Alguém comprou. Tá? Então, na voz passiva, tá? Foste comprado, o sujeito é passivo. Foste comprado por alguém. Jesus. Por meio de quem? Timés. Ali, genitivo. Genitivo de preço, de valor. Por algo valioso você foi comprado. Faz questão de colocar a expressão timés. Algo valioso. Aponta para quem? Nós subentendemos, pelo texto subentendemos que é o sangue de Cristo, a vida de Cristo. Comprado no valor de sangue. Então, o texto grego te ajuda no seu sermão. Isso eu quero dizer aqui, antes de 2025. Estude grego, gente. Quer estudar grego com o professor Euler Lopes? 92988328063. 92988328063. Entre em contato conosco. Aprenda, te esforce, paga para você ser um bom pregador, um bom mensageiro de Deus. Te prepara. Deus vai te honrar. Olha o nível de mensagem que poderíamos trazer. E olha aqui que eu estou sentado. Se eu fosse pegar essa mensagem aqui com o microfone na mão, ia dar muito mais ênfase. Porque na hora da pregação nós temos, claro, tem que ter o título da pregação. E uma pregação mais expositiva. Viu que eu estou expondo o texto? É expositiva. Ela não é necessariamente uma pregação temática. Pega um tema e disserta. Não, é uma pregação expositiva. Mas mesmo assim, a pregação expositiva tem que ter um tema central. Qual tema você daria essa mensagem? De Paulo? Não sei, 2 versículos, nem peguei tudo. Qual o tema? Então são questões aqui que o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender mais e mais o que vamos fazer com o nosso corpo. Prostituição ou santificação? Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo, querendo Deus.